Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal A Visão Amém. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E no dia de hoje nós vamos ter uma palavra abençoada e também a oração. Uma palavra que tem como tema os 4 ventos de Deus. Mas antes de nós começarmos a palavra e a oração, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e você ativasse o sininho e deixasse o seu like, né? É tão importante que você deixe o seu like, se inscreva você que não é inscrito, ativando o sininho também, e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, eu te glorifico por mais este dia na tua presença. E mais uma vez reunidos com os nossos irmãos aqui do canal Uma Visão Além. Quero apresentar neste momento, Senhor, de clamor, todos os nossos irmãos internautas, todos os nossos irmãos que nos assistem pela primeira vez, aqueles que terão acesso ao canal pela primeira vez. Ó Deus de maravilhas, quero pedir-te, ó Deus, em favor dos que estão necessitados. Esta oração é uma oração direcionada principalmente aos enfermos, aos necessitados, aos que sofrem, aos que estão feridos, aos que estão abatidos, aos que estão vivendo dias difíceis, meu Deus. Aqueles que estão desenganados da medicina, aqueles que têm seus filhos viciados nas drogas, no mundo do crime, e que necessitam urgentemente de uma mudança radical. Mas só o Senhor tem poder para transformar o homem, para modificar a história do homem. Bendito e eterno, eu te glorifico de todo o meu coração. Quero interceder pela obra missionária, pela obra, ó Deus, das missões, porque quantos estão necessitados de uma vida com Deus, de uma vida consagrada, de uma vida, sincera com o Senhor. Ó Deus maravilhoso, eu não sei como te pedir, como te clamar, como te buscar, mas o Senhor conhece os corações dos que clamam. O Senhor conhece o coração daqueles que estão necessitados. Fala conosco, Espírito de Deus. Fala aos nossos corações. Tu és fiel, Senhor. Tu és um Deus que pode fazer maravilhas em nossos corações. O Deus que transforma corações sedentos e famintos. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o nome vivo do Deus Jeová. Não deixe eu perecer. Não deixe, ó Deus, cairmos em tentação. Não deixe, ó Pai, que nós venhamos olhar para trás, olhar para o homem, mas olharmos só para Ti. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus que fez maravilhas e prodígios na tábua dos nossos corações. Mas eu quero apresentar essa pessoa enferma, essa pessoa desanimada, Senhor, porque está enfrentando um câncer, um problema cardíaco, um problema na família. Esta mãe está passando por problemas com um filho, com uma filha, com um servo, com uma serva. Tu és o Deus que pode. Tu és o Deus que faz. E não existe outro Deus. E não existe um Deus que possa superar o Senhor. Pois Tu és o Deus da cura, da bênção, da libertação, da transformação. O Deus que pode mudar situações. Porque eu oro por pessoas que estão desesperadas neste momento, angustiadas, amarguradas, meu Deus. Eu oro por pessoas que se encontram em um desespero total, em um desespero crucial. Pessoas que se encontram lutando contra os demônios,
contra enfermidades, mãe lutando por filho, pelo casamento, quantos lares destruídos, mas o Senhor tem poder para restaurar. Quantos, ó Deus, que foram vencidos pelas obras da carne, quantas pessoas destruindo suas vidas com a prostituição, com o adultério. Quantos estão hoje dominados pelas drogas, pelo crime, pela violência. São muitos os perdidos, os feridos, os angustiados, os amargurados. Só o Senhor pode reverter, transformar essa tristeza em alegria, essa doença em saúde, essa situação irreversível ser revertida, esse casamento prestes a ser destruído, ser reconstruído, essa mãe que já não tem esperança de ver seu filho sair deste mundo tenebroso do crime, da violência, das drogas. Bendito, eu estou a apresentar ministros da tua palavra também, servos que buscam por vidas, que buscam por almas, homens que oram por necessitados, por feridos, por angustiados, por amargurados. Só o Senhor pode mudar a história, mudar o rumo, mudar a postura, mudar a decisão. Senhor, olhamos para o nosso país e a sociedade está se decompactando. Perversão total. Perversão desde das crianças até os mais velhos. As pessoas rejeitam a tua palavra, zombam de Deus, e nós sabemos que toda vez que o ser humano se distancia de Deus, zombando da sua criatura, do seu Criador, nós sabemos que as consequências são catastróficas. O homem distante de Deus é um caos. O homem longe de Deus é um caos que às vezes é irreversível. E nós temos várias citações no Velho Concerto para nós vermos as consequências do pecado, como no tempo de Noé, como Sodoma e Gomorra, como Nínive, os grandes impérios do passado. Senhor, tu és fiel, tu és santo, tu és puro, tu és digno de honra e de glória, de louvor, de adoração. Tu és o Deus do perdão, Deus da compaixão. Ajuda-nos a perseverar, a se manter de pé neste irmão internauta que ora comigo agora. Esta mulher, Senhor, talvez tem gente passando por situações que somente o Senhor para pôr um fim nesse caos. Somente o Senhor para resolver este caos que esta mulher, que este homem está enfrentando. O desemprego, o lar sendo destruído. Eu te apresento essas pessoas que lutam contra as obras da magia, contra a perturbação, inquietação, depressão, angústia, amargura. Oh meu Deus, ajuda-nos a vencer, e vencer bem, vencer o inimigo, vencer as tropas satânicas e diabólicas, para a tua glória, para o teu louvor. Ó Pai de amor, ó Pai de bondade, ó Pai dos milagres, eu não sei como te pedir, é verdade. Eu não sei como te clamar, também é verdade. Mas o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades. Arranca a tristeza deste coração, a depressão, a amargura, a inquietação. Traz paz, abre portas para o que precisa, levanta o que está caído. Enxuga as lágrimas desta mulher e deste homem que nesse instante chora. Abençoai esta família, abençoa este casamento,
este jovem, esta jovem. Senhor, resolve essa situação insolúvel aos nossos olhos, em nome de Jesus. Atenda ao clamor dos que estão suplicando e implorando. Eu te apresento a todos e todas suas necessidades, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu quero neste instante de oração falar da palavra agora, mas antes da palavra eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Então vamos ao nosso estudo de hoje, mas eu gostaria muito que você se inscrevesse, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Aleluia, Deus. Amém. Vamos então à palavra, meus amados. Vamos então à palavra. Queridos, a palavra de hoje, ela tem como tema principal os 4 ventos. Então, esse é o nosso tema. Nesse texto, Deus leva Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Deus deu ordem para o profeta, assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Conforme o texto de Ezequiel 37, esses ventos de Deus tinham um propósito de trazer vida sobre os ossos secos. Em Amós 4,13 diz: porque eis aqui que formo os montes e crio o vento. E hoje eu quero falar dos 4 ventos de Deus que vai assoprar sobre a sua vida para trazer vida. E o primeiro vento é o vento da provisão. De Números capítulo 11, verso 31. Então soprou o Senhor um vento que trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e do outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então a provisão de Deus lá no deserto. Então, esta provisão que Deus previu e deu lá no deserto, eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que nesse contexto em que Deus soprou um vento e trouxe do mar cordonizes no deserto, mesmo do meio aos nossos desertos, Deus tem providência para as nossas vidas. Deus sabe a hora de agir e por isso precisamos confiar e esperar na provisão de Deus. Porque se você confiar no poder de Deus, na grandeza de Deus, você vai sentir e saber que o Senhor, Ele é fiel, Ele não muda. Então, nesse contexto, Deus soprou um vento e Ele trouxe o socorro lá no deserto, o alimento. Mesmo em meio aos nossos desertos, Deus tem providências. Deus sabe a hora de agir e por isso precisamos confiar e esperar na sua provisão, no seu socorro. Ele socorre em abundância. A provisão de Deus é certa e vem em abundância para nos saciar. E portanto não murmure, mas creia que na hora exata, na hora de Deus, e abundantemente Deus vos suprirá. Esse é o vento da provisão de Deus. Mas tem outro vento que nós vamos falar. O vento do livramento. Êxodo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento, o vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Então vem de onde nós menos esperamos. O povo de Israel estava diante de uma situação difícil. Atrás deles vinha Faraó e o seu exército, ao lado as montanhas e na frente um grande mar. Ou seja, Israel estava sem saída. Mas é nesse momento que o poderoso Deus abre uma porta ou um caminho onde ninguém esperava
no meio do mar. É completo? É, porque podemos dizer também que o livramento de Deus é completo, porque o texto vai dizer que após toda Israel passar, o mar se fechou novamente e os egípcios foram mortos. Então perceba que o livramento não foi pela metade, mas sim completo. O inimigo, portanto, pereceu, melhor dizendo, e Israel atravessou o mar seco. Este é o vento do livramento de Deus. Mas ainda tem outro vento que nós queremos falar. O vento da direção, João 3:8. O vento assopra onde quer, ouve sua voz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nem sempre nós entendemos. O texto afirma que o vento assopra onde quer e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é Deus. Nem sempre entendemos o que Deus e como Ele age. Mas nós devemos confiar. O nosso papel é se entregar a Deus completamente, deixá-lo dirigir nossa vida. E quando nós não entendemos, vamos confiar que Ele nos conduzirá no caminho certo. Aí lá na frente, alguns meses, alguns dias, algumas semanas, talvez alguns anos, você vai entender por que Deus fez daquele jeito. Também é perfeita. Podemos afirmar que a direção de Deus é perfeita, porque Deus sabe de todas as coisas, então podemos confiar. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não é injusto. Além disso, como onisciente, sabe de tudo. E se Ele conhece tudo, sabe o que é melhor para as nossas vidas, portanto, nós podemos descansar nele, porque a direção é perfeita. Esse é o vento da direção de Deus, mas tem mais um vento que vamos falar. O vento do Espírito. Atos capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vem de repente. Respeitando ao que diz o texto, de repente, reforça o que já falamos sobre o vento da direção, ou seja, não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo. Percebam que de repente significa também surpreendente. Embora houvesse a promessa ficai, porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ninguém sabia o exato momento. Isso quer dizer que Deus pode nos surpreender e de repente agir nas nossas vidas de forma e no momento em que não sabemos. Enche o crente, ele enche o crente. Veja o que o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E assim como dizia a promessa que receberiam virtude para ser testemunhas, uma das obras do Espírito Santo é capacitar o cristão para testemunhar de Jesus, ou seja, pregar o Evangelho. Quando falamos em pregar o Evangelho, não quer dizer que o Espírito Santo vai capacitar somente pregadores, mas a todos que estão envolvidos na pregação do Evangelho, seja quem ora, quem cuida de portaria, a portaria da igreja e etc. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo afirma: enchei-vos do Espírito. Nesse contexto, ele nos ensina, nos versos seguintes, vai falar de gratidão, de relacionamento com o próximo e familiar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos viver uma perfeita comunhão uns com os outros. Então, qual é a conclusão? Esses são, portanto, os 4 ventos de Deus que falamos no dia de hoje. O vento da provisão de Números 11:31. Ele vai prover, meu irmão. Creia. O vento do livramento de Êxodo 14. Ele vai livrar, querido. Creia. O vento da direção, João 3:8. Ele vai direcionar você, meu amado. Creia nisso, querido irmão internauta. E o vento do Espírito, ele vai te encher. Descanse na provisão de Deus na hora certa. Creia no livramento de Deus por completo. Confie sua vida na direção de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia
de hoje. Graça e paz.